Eu estava, enquanto pensava sobre esse evento, a gente tem ouvido tantas palavras tão tremendas de cada um dos preletores que foram convidados para estar entre nós. E eu fiquei pensando neste tema, manifesto. Manifesto. E os membros da Igreja Nova Aliança sabem que eu gosto de definir as coisas, não é? Sempre que a gente tem um tema, que a gente conversa e reparte sobre um tema, eu gosto de procurar o que significa aquilo, qual a definição. E o que eu vou colocar aqui para vocês é algo do meu coração para vocês. Eu procurei diversas definições e essa é uma definição do meu coração para vocês. O que é um manifesto? De uma forma bem simples, nós poderíamos dizer que o manifesto nada mais é do que um ato onde uma pessoa ou um grupo de pessoas expressa o seu ponto de vista sobre qualquer tema, determinado tema. Então, um ato público onde uma pessoa ou um grupo de pessoas, normalmente quando um grupo de pessoas expressa aquele tema ou aquela opinião, isso se torna um manifesto que tem força, adquire uma força maior sobre qualquer ponto de vista, envolvendo qualquer tema. Eu acho que todos nós vamos concordar que nunca antes, na história da humanidade e também do nosso país, nunca antes nós vimos tantos movimentos se manifestando de forma tão intensa, tão clara, e às vezes para o mal, muitas vezes para o bem, mas muitas vezes para o mal, e pessoas que se reúnem defendendo a sua opinião, suas convicções. Então é um pensamento, uma convicção pessoal. E se esse pensamento, essa convicção pessoal não encontrar força, não se manifestar de alguma forma, ele apenas continua como um pensamento. Mas quando ele se manifesta, ele ganha força, seja qual for o tema. Pode ser um tema social, político, cultural, religioso, pode ser um abaixo-assinado, pode ser uma carta aberta, pode ser uma carreata, pode ser uma passeata, enfim, qualquer tipo de manifestação envolvendo qualquer tema, não é? Social, político, enfim, ele se torna um manifesto. E eu, assim, fiquei pensando até, lembrando e tomando aqui como base até algumas declarações que foram feitas durante a nossa conferência Geração Livre. E uma das pessoas que estava ministrando mencionou o termo indignação. Indignação. Me lembro que há uns 4 anos atrás nós tivemos um tema aqui na nossa igreja, a Igreja Nova Aliança. Todos os anos nós estabelecemos um tema e nós trabalhamos naquele tema, nós envolvemos as células, a nossa liderança naquele tema, nós ministramos, estudamos este tema e nós estabelecemos um tema, atos de compaixão. E eu me lembro de compartilhar uma palavra sobre o que nos leva como igreja a sair das 4 paredes. Deus coloca no nosso coração uma indignação santa, um inconformismo que nos leva a algum tipo de ação. Essa ação é um manifesto. Então, me lembro que naquele ano nós mobilizamos as células e nós tivemos diversas ações durante o ano. Quem é da Igreja Nova Aliança vai se lembrar disso, não é? Diversas ações, as células se mobilizaram. E eu poderia citar aqui quantas ações práticas nós tivemos que trouxeram mudanças em várias situações envolvendo a cidade de Londrina. Manifesto. É um ato externo que surge a partir de uma indignação que está no coração de alguém. Quando nós nos deparamos com situações que mexem com os nossos valores, isso produz uma reação interna, uma reação no nosso coração, que gera sentimentos e que muitas vezes irá nos levar a nos manifestar. Isso é um manifesto. Vocês estão comigo? Diga amém quem está comigo. Diga assim comigo, um manifesto. Diga assim para quem está pertinho de você. Você precisa manifestar o que você pensa. Diga lá, você precisa, de alguma forma, manifestar o que você pensa. Deixa eu tentar dar alguns exemplos. Eu quero citar aqui algumas situações que eu tenho certeza que mexem com a maioria de vocês que estão me ouvindo nessa noite. Quando você está andando com o seu carro e logo à sua frente, como aconteceu essa semana, você vê alguém fumando e jogando essa bituca de cigarro bem na tua frente, assim no chão.
pela janela. Isso aí mexe com você ou não? Ou jogando um lixo para fora, não é? Do carro. Alguém furando a fila bem na sua frente. Diz, não, meu filho, vai. Fica à vontade, não é? Não, tem alguma coisa que mexe aqui dentro. Quando você fica sabendo que alguém, por exemplo, está espalhando mentiras a teu respeito. Você fica sabendo por terceiros, por pessoas, não é? Que alguém está dizendo alguma coisa sobre você que não representa a verdade. Produz alguma coisa aqui dentro, sim ou não? Não sei quem aqui mora num condomínio, num prédio. Nós moramos no último andar do nosso prédio. E de vez em quando a gente tem que, quando a gente aperta o elevador, lá o botão do elevador, quem mora em prédio sabe o que eu estou dizendo, você tem que aturar alguns folgados que ficam ali com a porta aberta. Não é? E às vezes, esse cara, depois de você ficar apertando, e quem já reparou como a gente fica apertando o botão, parece que, não é? Tentando apressar o elevador, não é? E de repente o elevador sobe com aquele folgado lá dentro, e você tem que descer com ele. Aí você tem que tomar cuidado como é que você vai se manifestar, não é verdade? Mas dá vontade de se manifestar, dá vontade de dizer alguma coisa. Então, são situações, quando você compra alguma coisa, você procura, não é? Diz lá no manual daquele equipamento que você comprou, que se der algum defeito, você pode ligar no 0800, você liga no 0800. E você vai ouvindo, não é? Aquelas gravações, não sei o que, vai diz que 1, diz que 2, diz que 3, diz que 5, e você põe o 5, daí diz que 1 de novo, 2, aí depois de tudo que você ouve, aí se você quiser falar com um atendente, diz que é 9, por que já não disse que era o 9, não é? Aí você põe um atendente, ele te ouve, quando você vai dizer o que está acontecendo, cai a ligação. Você liga de novo, não é? E você é crente no Senhor Jesus, você fica muito feliz com isso, fala a verdade. Indignação. E muitas vezes, essa semana eu tive que me manifestar, meus irmãos, e a minha esposa teve que orar por mim, porque a gente tem lá um contrato que a gente fez com uma operadora em casa, não é? Da televisão, etc. E eu vou dizer para você, de segunda até ontem, todos os dias eu recebi uma ligação de alguém me oferecendo um plano novo, todos os dias. Mas ontem eu não aguentei, meus irmãos. Coitadinho desse rapaz. Eu falei, meu irmão, para com isso. Grava no seu vídeo, aí no seu monitor, que eu não quero mais receber ligação de vocês. Eu só estou trabalhando aqui, meu senhor. Eu falei, mas você não tem nada a ver com isso. Mas desde segunda até hoje, todo dia eu recebi uma ligação. Põe aí que eu não quero. Esse negócio não acontece com vocês, né? E ontem eu fiz o meu manifesto. De noite no culto, na reunião, tive que pedir perdão para Deus, porque acho que eu fui um pouco, assim, duro que eu nem conheço o cara para poder ligar para ele e pedir perdão para ele, né? Ele deve estar por aí, né? Isso me faz lembrar de uma história. Alguns anos atrás, nós fomos lá para Florianópolis, onde mora o Paulo e a Velma, os nossos sobrinhos, enfim, e a gente foi tirar um tempo de férias. E a gente saiu, a família junto, nós fomos andar daquele banana boat, sabe? Reunimos a família toda e a gente foi, todo mundo lá, os filhos e tal, os sobrinhos, família inteira, coisa mais gostosa. E aí, no final do passeio, ele colocou emoção no negócio, não é? E ele fez uma manobra que eu caí. Meu irmão, eu caí. Eu estava cansado, porque você vai segurando aquele negócio, não é? Você vai segurando, e daqui a pouco eu caí. Quando eu tentei subir, não conseguia subir. E eu colocava minha perna, estava tudo molhado, minha perna escorregava. E aí, o cara que estava pilotando dizia, vamos. Vamos. Meu irmão, eu falei umas boas para aquele cara aquele dia. Eu falei, o que você pensa que você é? Eu estou pagando esse negócio aqui, você vai ter que esperar. Isso foi lá em Santa Catarina, lá perto de Florianópolis. Ele disse assim, eu acabei de falar, ele disse assim para mim, me perdoa, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, como que esse cara sabe que eu sou pastor? Meu irmão, eu queria afundar, eu queria mergulhar naquele mar para não voltar mais. Engoli, subi devagarinho, falei,
Ô, irmão, tudo bem, irmão? A gente desceu ali para a praia, né? E aí eu falei, o Espírito Santo tocou no meu coração, vai lá falar com ele, né? E eu fui lá, falei, escuta, como que você sabe que eu sou o pastor Diogo? Como é que você sabia? Alguém te falou? Ele falou, não, pastor, domingo eu estava lá na igreja, no culto, ouvindo sua mensagem. Como Deus prepara as coisas, né, para tratar com a gente, não é verdade? Então, na verdade, meus irmãos, o nosso manifesto tem que ser do jeito certo, na hora certa. Quem está aí comigo, diga amém. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não é qualquer coisa, porque nós devemos nos manifestar, nós devemos expressar quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui, mas fala para quem está pertinho de você, toma cuidado, toma cuidado, não é bem assim. Fala para ele assim, faz do jeito certo, faz do jeito certo. Vem comigo aqui, deixa eu tentar mostrar para você algo que eu entendo ser bíblico. Por que surge esse sentimento de indignação quando a gente vê alguma coisa que, segundo o nosso conceito, está fora de ordem, não deveria ser daquela forma, tem um sentimento, tem alguma coisa que mexe aqui dentro, que nos faz, muitas vezes, a gente se manifestar, a gente procurar os nossos direitos, e eu quero sugerir a você algo. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, Deus colocou a essência da sua natureza em nós. E o nosso Deus é um Deus que se manifesta. O nosso Deus é um Deus que sempre se manifesta quando existe desordem. Nós muitas vezes fazemos isso de uma forma excessiva, com palavras que nós não deveríamos dizer, enfim, de um jeito às vezes errado, mas o sentimento de indignação, ele acontece, ele vem quando, por causa dos valores que nós temos, das convicções que nós temos. Quem aqui é lavado pelo sangue de Jesus? Quem aqui tem valores bíblicos no seu coração, que você carrega dentro de si, você pratica princípios da palavra? Então, esses princípios e valores, eles mexem, eles muitas vezes nos fazem sentir coisas. O nosso Deus não é, como muitas pessoas imaginam, como se fosse um velhinho que está lá sentado no trono, esperando o tempo passar. O nosso Deus é um Deus que trabalha, é um Deus em movimento, é um Deus que age sobre a terra. E se você observar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus que sempre se manifesta para mudar o caos, para mudar uma situação que não deveria ser daquela forma. Ele se manifesta. Então, você vê lá em Gênesis capítulo 1, onde existe a criação, enfim, Deus cria os céus e a terra, mas havia caos, havia abismo, havia trevas. E de repente, ouve-se a voz de Deus, haja luz. Deus se manifestando. Deus se manifestando. E aí a voz de Deus criando, Deus estabelecendo todas as coisas na sua ordem. E Deus cria o homem, estabelece o homem dentro de um jardim, de determinados limites, para que ele pudesse exercer o seu ministério, representar Deus naquela situação, mas o homem peca. Imediatamente após o pecado do homem, Deus se manifesta. Adão, onde é que você está? Quem está comigo aí? Quantos entendem? Adão, onde é que você está? Diz que Deus vai lá, Deus mata um animal, não diz que é um cordeiro, mas é bem provável que foi. Deus mata um animal, sangue é derramado, e Deus cobre a nudez do homem com as peles daquele, a pele daquele animal, já profetizando. Uma figura profética do que Jesus faria na cruz do Calvário. E você vai observar em todo o Antigo Testamento Deus se manifestando, às vezes julgando uma situação, como na época de Noé, de Abraão, em Sodoma e Gomorra, mas sempre na perspectiva de criar alguma coisa nova. Porque o nosso Deus é um Deus que cria do caos, Ele faz novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus em movimento, que se manifesta na história. E aí nós encontramos no final do Antigo Testamento
Jesus entrando em cena. E a gente imagina comigo na eternidade, não é? Na Trindade eterna, no conselho da Trindade, Deus declarando, Deus dizendo para Jesus: você vai ter que ir, você vai ter que se manifestar. Eu vou enviar você, você será o Cordeiro de Deus, o que vai tirar o pecado do mundo. E existe uma decisão feita ali no conselho da Trindade, mas um dia o próprio Jesus teve que decidir se manifestar. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou. Jesus, sim, havia uma determinação de Deus Pai, e Jesus estava ali em submissão a Deus. Jesus estava ali recebendo o conselho de Deus, mas houve um tempo, no Kairos de Deus, Jesus decide se manifestar. Diz que ele se esvazia de si mesmo, se torna como um servo. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, nós lemos: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício a Deus. Ele decidiu se entregar. Jesus não foi uma vítima. Jesus não morreu no tempo dos homens. Jesus morreu exatamente no dia em que ele decidiu se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. E queridos, esse foi o maior manifesto da raça humana. Tanto é verdade que toda a história da humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Estava aqui enquanto nós louvávamos, eu lembrei de uma passagem que tem uma canção que a gente, mais antiga, que a gente cantava, não é? Aquele que foi, 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, o mundo creu na sua mensagem e depois de tudo, ele foi recebido na glória. Mas primeiro, para que tudo isso pudesse acontecer, e hoje está sentado à destra de Deus intercedendo por mim e por você, mas para que tudo isso pudesse acontecer, Jesus decidiu se manifestar. Manifesto. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que isso tem a ver comigo, com você? As pessoas lá de fora, como eu disse, estão se manifestando. Você tem colegas na sua faculdade, você jovem, nós estamos aqui num grupo maior de jovens, não é? Você que está estudando na faculdade, você encontra aqueles seus amigos, colegas que são filiados a movimentos sociais, que têm a sua crença a respeito da ideologia de gênero, e eles estão defendendo o que eles creem, eles estão se manifestando. Alguns meses atrás, no ano passado, lá na USP de São Paulo, os alunos fizeram greve, fecharam as salas, resistiram à polícia que estava ali cuidando do campus, porque eles determinaram fazer um manifesto. Nós queremos usar drogas, nós queremos usar maconha, nós queremos usar esse espaço aqui para que nós possamos usar, não é? O que nós quisermos usar, não é? Eles queriam, a reivindicação era o uso da maconha, se não me engano, e resistiram à polícia, e isso saiu nos noticiários, não é? Mas eles estavam se manifestando, defendendo as suas crenças. Nós estamos vivendo esses dias de carnaval, não tem nem jeito da gente abrir uma internet nesses dias. É ou não é verdade? As páginas dos jornais estão ali manifestando, não é? Tudo que o carnaval oferece. E eu li uma reportagem ontem no Rio de Janeiro, tinha uma daquelas, não é escola de samba, um daqueles blocos, não é? Que tem ali dezenas de blocos ali, um deles afrontando, tinha lá estampado Jesus, uma cruz, falando explicitamente mal da igreja, resistindo à palavra, eles estavam se manifestando. E você vê uma manifestação sem limite, sem pudor, não é? Homens vestidos de mulher, as mulheres se oferecendo, não é? Sexo explícito, e esse negócio, não é? Essas orgias, e libertinagem total, e essas imagens vão para o mundo inteiro. O Brasil hoje é conhecido como o país do carnaval.
mas vai ser conhecido como o país do povo de Deus. O país em que a igreja vai se levantar para fazer o nome do Senhor Jesus Cristo manifesto nessa nação. Mas hoje o mundo está espantando, não é? Esses manifestos, mas está estampando que toda a carnalidade está sendo manifesta para o mundo todo. E você vê essas passeatas, essas mobilizações, as minorias se manifestando e leis sendo feitas porque eles estão se mobilizando, se manifestando, movimentos sociais, movimentos dos direitos humanos, proteção aos animais, à natureza. Mas nós já estamos vendo alguma coisa acontecer no nosso país, porque há 2, 3 anos atrás, o povo de Deus começou a se levantar. O povo de Deus foi para as ruas, clamando para que toda a corrupção viesse à luz, para que toda mentira viesse à luz. E ainda que muitas vezes parece que não vai acontecer, mas já está acontecendo. Deus está fazendo algo na nossa nação, porque o povo de Deus decidiu se manifestar. Agora, se a gente for pensar assim, qual é de fato qual deve ser o nosso manifesto? Será que é resistindo? Será que é confrontando? Às vezes sim, às vezes podemos até participar. Nós pagamos nossos impostos e temos o direito de reivindicar aquilo que nós julgamos ser direito nossos como cidadãos. Nós precisamos, em ordem, participar muitas vezes de manifestações, mas eu acredito de todo o meu coração, queridos, que a maior manifestação minha e tua deve ser com a nossa vida. Eu vou dizer de novo, o maior manifesto que você e eu podemos apresentar ao mundo é a nossa própria vida. A nossa própria vida. Quem nós somos. O que nós fomos chamados para fazer. A nossa identidade. No que nós acreditamos. O nosso maior manifesto é a nossa própria vida. Eu quero que você diga para umas 4 ou 5 pessoas pertinho de você, o teu maior manifesto é a tua própria vida. Muitas vezes sem palavras, a tua própria vida. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, nós lemos um conselho que Paulo entrega ao seu filho espiritual mais estimado. Eu não sei se você sabe disso, não é? Mas Timóteo, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Timóteo tornou-se o filho que Paulo não teve, discípulo. Caminhou com ele nas suas viagens missionárias. Timóteo é citado em todas as cartas do Novo Testamento que Paulo escreveu, menos em Gálatas. E é interessante que a primeira vez que Paulo, presta atenção no que eu vou dizer a você, nós temos aqui jovens que vieram de várias cidades do Brasil, a maior parte aqui são jovens. E Timóteo era um jovem líder, pastor, no Novo Testamento. A primeira vez que Paulo encontrou Timóteo, os historiadores dizem que, na sua primeira viagem missionária, diz que Timóteo tinha aproximadamente 12 a 13 anos de idade. 12 a 13 anos. Timóteo era filho de uma mulher judia, de um pai grego, portanto um casamento misto. A sua avó era judia, Lloyd, sua mãe chamava Eunice, e Timóteo recebeu uma herança espiritual. Ele cresceu ouvindo sobre o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Claro, porque não havia o Novo Testamento ainda. Tudo que eles tinham era a lei de Moisés. E a sua mãe diz que ela ensinou os caminhos do Senhor na perspectiva do Antigo Testamento. Mas na primeira viagem missionária que Paulo fez, ali chegou naquela cidade de Listra, cidade onde a sua mãe e seu pai moravam, onde Timóteo morava. A sua mãe teve uma experiência com Deus. Paulo evangelizou a sua mãe. E a partir daí, Timóteo começa, a partir dos 12, 13 anos de idade, ele começa a ter a revelação da palavra, ele tem uma experiência com Deus. 6 anos depois, vocês estão comigo, gente? 6 anos depois, Paulo vem fazendo a sua segunda viagem missionária e passa de novo ali pela cidade de Listra. Os historiadores dizem que Timóteo deveria ter entre 18 e 20 anos de idade. 18 e 20 anos de idade. E aí Paulo encontra um rapaz comprometido com Deus. Tanto que Paulo convoca Timóteo para continuar na sua viagem, não é? Na sua viagem missionária com Silas. Paulo, Silas e Timóteo
A partir daí, Timóteo sai para viajar com Paulo na sua viagem missionária, para nunca mais voltar para casa. E aqui, em 1 Timóteo, Paulo entrega esse conselho a Timóteo. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quero pedir que você leia comigo essa passagem bem forte. Leia lá comigo. 1, 2, 3, vamos lá. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Mais uma vez, na palavra. Número 2, no procedimento. Número 3, no amor. Número 4, na fé e na pureza. Agora, eu fui estudar essas palavrinhas. Aliás, a palavra padrão, aqui, diga assim comigo, padrão. Põe lá para mim, por favor, padrão. A palavra padrão, presta atenção, que é muito interessante. Às vezes, a tradução o que nós lemos, às vezes não consegue expressar tudo aquilo que o autor tentou escrever, tentou expressar, tentou manifestar na sua carta. Paulo escreve alguma coisa tentando mostrar a força dessa palavra para Timóteo. Timóteo, torna-te um padrão. A palavra padrão, queridos, é a palavra grega de onde vem a palavra modelo, ou tipo, ou tipografia. Tipografia. O mesmo sistema que é usado, ou que foi usado agora, tem os sistemas digitais, mas até alguns anos atrás, o sistema de tipografia era com aqueles padrões de letras, onde havia uma impressão, não é? E essa impressão era feita pelo impacto, pelo contato dessas letras com aquele material. A gente consegue entender isso de uma maneira mais simples, com a figura de um carimbo, onde uma tinta é feito um modelo, e uma tinta, não aquele carimbo, não é? Ele fica impregnado com uma tinta, e ele consegue reproduzir aquela imagem, onde quer que ele seja, que receba aquele impacto, aquela imagem é reproduzida. É isso que Paulo está dizendo. A sua vida, Timóteo, vai produzir um impacto nas pessoas. A sua vida, Timóteo, é como um carimbo, é como uma ferramenta. O mesmo tipo de ferramenta que era usado para cunhagem de moedas. Na época do Antigo Testamento, eles pegavam materiais, prata ou ouro, colocavam numa cavidade, fundiam esse material e colocavam ali numa matriz com punção que tinha uma determinada configuração, e por meio da pressão, essa moeda ganhava uma cunhagem, um perfil desejado. Esse é o sentido que Paulo está dizendo. A sua vida, Timóteo, vai produzir um impacto nas pessoas. Sabe como? De 5 maneiras, 5 formas. Pela tua palavra, pelo teu procedimento, pelo teu amor, pela tua fé e pela tua pureza. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer isso no coração de todos esses jovens que vieram participar aqui do Geração Livre. A tua vida vai se tornar um padrão no meio da sociedade. A tua vida vai se tornar um padrão na tua casa. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. A tua vida vai se tornar um padrão lá na tua faculdade, no lugar onde você trabalha. E você, ao conviver com as pessoas, a sua convivência, o seu manifesto vai produzir um impacto nas pessoas. Vai produzir um impacto no coração das pessoas. Torna-te padrão. Torna-te um tipo, um modelo que vai tocar o coração das pessoas. E ele coloca aqui a primeira maneira. Paulo diz, pela palavra, pela sua palavra, ou seja, pelo que você fala, pelo que você diz. Porque, queridos, o que nós dizemos demonstra quem de fato nós somos. Eu vou repetir, o que nós dizemos, o que sai da nossa boca demonstra mais cedo ou mais tarde o que nós cremos e quem nós somos, nossa identidade. Você não vai conseguir deixar de dizer, de demonstrar o que você é. Mais cedo ou mais tarde vai escapar. E Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, a sua palavra, você precisa ser uma pessoa que gera confiança no coração das pessoas. E eu pergunto a você nessa noite, você é uma pessoa confiável?
Você tem palavra? Reflete comigo aqui eu quero fazer algumas perguntas a você. A sua palavra tem peso? Quanto vale a sua palavra? Porque nós estamos vendo aí nos noticiários no Brasil que a palavra de algumas pessoas poderosas vale muito pouco. Mas tem muita gente do lado de cá criticando quem está lá. E às vezes por muito pouco, a sua palavra é vendida por muito pouco. E Deus quer fazer de você um homem de palavra. Vou dizer de novo, Deus quer fazer de você um homem de palavra. Deus quer fazer de você uma mulher de palavra. O que a gente vê hoje, casaizinhos vindo para se casar, e eles estão fazendo seus votos. Eu faço voto, eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te servir, eu vou cobrir a tua vida, até que a morte nos separe, mas dura ali alguns aninhos. E a gente tem recebido, não é assim, pastor Eduardo, casaizinhos, ou um ou outro chegando no gabinete pastoral para dizer, pastor, eu não estou sentindo mais. Eu não sabia que era assim, não pensei que era desse jeito. Eu não sinto mais aquele amor que eu sentia. Mas você não foi lá pedir a mão da moça? Mas lembra, você pediu a mão, o pé. Você pediu tudo para o pai dela, lembra disso? Ele te entregou ali de mão beijada, a filhinha dele. E agora você vem dizer para mim, não, pois é, pastor. Eu me envolvi com outra. Mas vamos fazer o seguinte, pastor, eu amo as duas. Pastor, não tem jeito de ficar com as duas? Quanto vale a sua palavra? Você é um homem de palavra? Ei, estou falando com os rapazes aqui, os homens. Você é um homem de palavra? Está fraco. Você é um homem de palavra? Você é um homem confiável? A sua esposa pode confiar em você? Está fraco. A sua esposa pode confiar em você? A mulher... Esposa, presta atenção. Vou perguntar de novo. A sua esposa pode confiar em você? Seus filhos podem confiar em você? Seu marido pode confiar em você? Quanto vale a tua palavra? Seja um padrão com a tua palavra, com as tuas palavras. Paulo continua dizendo, com o teu procedimento. Ou seja, pela maneira como você age, o seu estilo de vida. E deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite, eu digo isso em nome do Senhor Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer o que é certo e o que é errado. O seu procedimento não pode estar em cima do muro. A Bíblia é um livro que deixa muito claro, luz e trevas, amargo e doce, certo e errado, homem e mulher, não tem nada no meio. Não tem nada além disso, é homem. Deus criou um homem chamado Adão, Deus criou uma mulher chamada Eva, e esse é o padrão de Deus. Mas eu não sinto. Mas eu não me sinto. Espera um pouquinho. Sentimentos existem. São importantes para Deus, mas os teus sentimentos e os meus sentimentos jamais podem governar as nossas vidas. A palavra de Deus define o que é e o que não é. Não é? E você vai encontrar esse padrão na palavra, não é? Homem e mulher, Deus e diabo, tem um céu e tem um inferno, sim. As coisas são muito bem definidas na palavra. E você foi chamado por Deus para ser um homem de verdade. Sempre que eu falo com os homens, eu não sinto, assim, vou falar de novo. Deus chamou você para você ser um homem de verdade. Quer ver como as mulheres correspondem mais? Deus chamou você, mulher, para você ser uma mulher de verdade. Vocês estão... Presta atenção, homem. Presta atenção, homem de Deus. Deixa eu tentar de novo. Deus chamou você, homem, para você ser um homem de verdade. Aqui é Corinthians, meu. Eu vou falar o nome do meu time, você fala o nome do seu. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui é Corinthians, meu. Aumenta o meu volume aí. Vamos lá.
Eu gostei de dois exemplos que eu ouvi, né, durante as ministrações. Presta atenção comigo aqui. O pastor Pedro Elias, hoje de manhã, aliás, foi muito abençoado. Como é bom sentar para ouvir o meu filho pregar. Que delícia. E o Pedro falou algo aqui, pregou muita coisa legal. Eu falei, filho, você está de parabéns. O moleque é bom. E ele falou uma frase ali, não é, sobre sal e luz, etc. E ele falou mais ou menos assim, que muita gente que é chamada para ser sal, tem aparência de sal. Não, eu brinquei, pode abaixar um pouquinho, viu? Tem aparência de sal, mas não tem sabor. E o pastor Gustavo Paiva, agora há pouco, de tarde não, no finalzinho da manhã, não é? Ele disse assim de uma visão que ele teve de uma nuvem. Tinha aparência de nuvem, não é isso que ele disse, mas não tinha água. Eu me lembro de uma figura que quando eu era um adolescentezinho, faz alguns anos, viu, irmãos? Eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade, foi num acampamento, e um dos pastores, o pastor Tomás, pregou uma palavra que eu nunca esqueci, que ele disse que tem muito crente que é sapomba. Crente sapomba, diga assim, o crente sapomba. Fala comigo, crente sapomba. Ele é o crente que não é nem sapo nem pomba. E eu lembro dessa historinha, não é? Lembra disso, pastor Samuel? Ou seja, não é nenhuma coisa nem outra. Então, quando o sapomba queria chegar perto da sua comunidade de sapos e rãs, ninguém queria ficar perto dele. Quando ele chegava perto das pombinhas, também ninguém queria. Por quê? Porque ele era algo indefinido. E Deus não te chamou para ser alguma coisa indefinida. Você tem que manifestar quem você é. Você precisa manifestar quem você é. Você precisa assumir quem você é, definitivamente. Porque lá fora eles estão assumindo. Queridos, em Deus não existe o meio termo. Não existe mais ou menos. Sabe o que a Bíblia diz, a sua Bíblia diz sobre as pessoas que não se definem? Presta atenção comigo aqui. Tem a história de uma igreja, onde nessa igreja as pessoas não se definiam. E aí Deus diz, olha, vocês deveriam ser ou frios ou quentes, mas porque vocês não são nem uma coisa nem outra, vocês estão aí nesse estado de mornidão, eu estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca. Fala para quem está pertinho de você. Você não foi chamado para ser um vômito. Desculpa, querido. É uma expressão. Tem gente que não falou. Pode falar, pode falar. Você não foi chamado para ser um. Pastor, mas isso aí está na Bíblia, está na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Ou você é frio ou você é quente. Não tem meio termo. Não tem jeito de você amar a casa de Deus e também amar o mundo na mesma medida. Não dá para ter as duas coisas. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Quem já apertou a mão de uma pessoa, vamos fazer um exercício. Assim, quem está pertinho de você, aperta a mão dessa pessoa, mas não forte, só pega assim, só pega. Sem apertar. Agora, me diga como é que você sente. Fala assim para o teu irmão, larga a mão de ser frouxo, meu, em nome de Jesus. Fala assim, aperta que nem homem essa mão, cara. Presta atenção comigo aqui. É exatamente isso que Deus está dizendo. Quando você pega a mão de alguém, você tenta apertar a mão de alguém que não aperta, você não sente firmeza. O que é isso? É o que Deus sente. Presta comigo aqui. É o que Deus sente a meu respeito, ao seu respeito, quando nós não nos definimos. Quantos entendem o que Deus está dizendo? Mostra quem você é. Diga para quem está pertinho de você, assuma quem você é, em nome de Jesus. Na palavra, no procedimento. Em terceiro lugar, no amor. Ou seja, na maneira como você interage com as pessoas, não é só com Deus, não é só aqui na casa de Deus, aqui é fácil. Eu gostei de uma ilustração que
que o Pedro do Borel citou aqui no primeiro dia da conferência. Ele diz assim, olha, atrás de um drogado, atrás de uma moça que está envolvida sexualmente, não é uma mulher, uma pessoa da vida que está aí vendendo o seu corpo, tem sentimentos. Tem uma pessoa machucada, ferida, que precisa ser amada pelo corpo de Cristo. E Deus nos chamou para sermos veículos do amor de Deus para esse mundo que não sabe o que é amar. Eu fico impressionado, não é assim, pastor Luiz, quando nós reunimos no encontro com Deus, separamos os homens e as mulheres para ministrar sobre o coração paterno de Deus, e no final dessa palavra, nós perguntamos lá quantos de vocês nunca receberam um abraço. O pastor Paulão ministra essa palavra. Quem não recebeu, estou contando aqui o segredo da palavra, Paulão, mas amém, glória a Deus, não é? Quem nunca foi abraçado, quem nunca ouviu do seu pai, meu filho, eu te amo. E aí, impressionante a quantidade de homens que se colocam em pé para dizer que nunca foram tocados, nunca foram abraçados, nunca ouviram do seu pai, meu filho, eu te amo. Esse mundo precisa ser amado, as pessoas lá fora precisam ser amadas. Tem muita gente se manifestando lá fora de maneira errada porque nunca foi amado verdadeiramente. E eles vão encontrar isso onde? Aqui dentro. Aliás, nós vamos sair lá fora para mostrar o que nós temos recebido aqui dentro. Quem pode dizer amém? Na fé. A quarta maneira como Paulo diz, seja um padrão, seja um modelo, Timóteo, na tua fé. Fé aqui não é no sentido de exercer fé. Uma definição que nós temos, a certeza do que eu espero, não estou vendo, mas espero. Fé aqui tem a ver com as nossas crenças, o que nós cremos, o que nós acreditamos, nosso sistema de valores. E Paulo diz assim, Timóteo, tenha um fundamento sólido no seu coração. Eu louvo a Deus, porque desde que essa casa foi fundada, aliás, essa casa começou com um manifesto nas ruas de Londrina. O pastor Samuel, quando tinha lá pelos seus 29, 30 anos de idade, pregando nas ruas de Londrina, e um pastor amigo dele tocando sanfona. E assim nasceu a Igreja Nova Aliança de Londrina. E desde que essa igreja foi fundada, e eu estou colocando aqui para vocês, tenho muita gratidão no meu coração a Deus, porque nós estamos continuando algo que os nossos pais iniciaram, tem fundamento. Nós precisamos ter fundamento. Paulo, quando diz para Timóteo, ele está tentando mostrar, Timóteo, tem aí ventos de doutrina. As pessoas estão tendo assim, como que coceira nos seus ouvidos, elas não querem ouvir a verdade. Timóteo, estabelece um fundamento sólido no seu coração, para que esses ventos não levem aquilo que você tem aprendido no Senhor. Ensina as pessoas, prega, ensina a verdade. Deus quer estabelecer no seu coração um fundamento sólido. Eu vou dizer de novo, Deus quer estabelecer no seu coração um fundamento sólido. E você só vai aprender isso se você amar a palavra de Deus. Tem muitos movimentos aí acontecendo, muitas ênfases, não é? Ventos de doutrina. Mas o que vai te sustentar mesmo é o que a palavra de Deus diz. Céus e terras passarão, as minhas palavras não vão passar. E para finalizar, os músicos podem vir, por favor. Paulinho, por favor, venha com o pessoal. Timóteo, seja um padrão na sua pureza. Vocês estão comigo aí, gente? Beleza? Diga assim comigo, na pureza. Vamos lá, diga assim comigo, nas palavras. No procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu poderia dizer muita coisa, mas quero só colocar para você um princípio importante. Tudo na vida tem limites. Amém? Tudo na vida tem limites. Quando Deus, presta atenção nesse princípio, Deus coloca Adão e Eva dentro de um espaço ali definido, o jardim do Éden, aquele era o seu campo. E Deus diz assim para Adão, olha, vocês podem usufruir, podem participar do que vocês quiserem, comam de todas as árvores, semeiem, colham, mas tem uma árvore que vocês não podem tocar nesse fruto, porque se isso acontecer, consequências virão. E aqui nos traz um princípio, sempre na nossa vida tem algumas coisas que nós jamais podemos tocar, até hoje. Deus te promove para um lugar, Deus abençoa você. Quem aqui quer ser abençoado financeiramente? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Quem crê que Deus pode prosperar você financeiramente? Mas presta atenção, quando você prosperar, quando Deus te colocar numa posição, naquele lugar, há coisas que você jamais pode tocar. Há lugares
que não foram feitos para você, para um homem, para uma mulher de Deus. Deus está levantando uma geração de jovens consagrados a Deus. Deus está levantando uma geração de jovens puros e consagrados a Deus, que decidem manifestar a sua santidade. Ah, pastor, mas não tem condição. Esse negócio de casar virgem, pastor, não dá. Dá, eu casei com 22 anos de idade, virgem. E a minha esposa também. Não tem condições, pastor. O que é isso? Nos dias de hoje, deixa eu dizer para você, naquela época minha também era do mesmo jeitinho. É possível. É possível. É possível ser puro no meio de uma geração. No meio de uma geração totalmente degradada e corrompida, é possível manter santidade. É possível nós sermos um exemplo, nós manifestarmos, queridos, um padrão excelente de santidade, de pureza, porque o nosso Deus nos chama a santidade. Timóteo, que esse seja o seu manifesto. Timóteo, seja um padrão. Produza um impacto nas pessoas pelas suas palavras, pelo seu procedimento, pelo amor que você demonstra para as pessoas, por aquilo que você crê e pela tua pureza. Eu profetizo, declaro sobre a tua vida essas palavras em nome do Senhor Jesus. Faz assim com as suas mãos, diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Diga assim: eu quero, Senhor, ser um padrão. Eu quero, Senhor, ser uma referência. Que este seja o meu manifesto, as minhas palavras, o meu procedimento, às vezes sem palavras, o amor que eu demonstro para as pessoas, o que eu creio, e a tua pureza, Senhor. Eu aceito o desafio de ser um modelo para essa sociedade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fique em pé. Vamos cantar uma canção. Dê um aplauso mais forte ao Senhor. Mais.